O nosso Deus, Ele é bom, viu, irmãos? Louvado seja Deus. Estou alegre com o Senhor, né? Louvado seja Deus. Porque Deus, Ele tem assim nos despertado, irmãos, né? Nesses últimos dias temos visto o quanto o Senhor tem falado com a sua igreja, o quanto o Senhor Ele tem nos chamado à correção, o quanto o Senhor Ele tem, aleluia, nos corrigido para poder nos aproximar mais dele. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. E se o Senhor Ele tem nos corrigido, se o Senhor Ele tem nos exortado, louvado seja Deus, é porque a misericórdia dele ainda está sobre nós, irmãos. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que o Senhor Ele só corrige aqueles a quem Ele ama. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o amor do Senhor ainda está sobre mim e sobre você. O amor do Senhor ainda tem nos alcançado, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E isso é motivo, louvado seja Deus, de nós nos alegrarmos, irmãos. Porque mesmo com todas as nossas falhas, mesmo com tudo de errado que nós temos feito, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor tem nos exortado, tem nos corrigido e tem nos chamado para perto dele, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vou compartilhar com vocês no livro de Tiago, capítulo 5. Glória a Deus. Mensagem a qual o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com a igreja, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tiago, capítulo 5. Eu vou ler todo o capítulo, irmãos. É um pouco grande. São 20 versículos. Louvado seja o nome do Senhor, mas eu quero ler ele todo com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu vou estar lendo para ganharmos tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Eu vou estar lendo todo o capítulo. Louvado seja Deus. Diz assim, irmãos, versículo 1. Eia, pois, agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitastes, e cevastes o vosso coração, como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, e ele não vos resistiu. Versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serode. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu?
porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém, irmãos? Podem se assentar, irmãos. Glória a Deus. É um texto um pouco grande, mas é necessário que nós venhamos estar lendo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para nós estarmos guardando a palavra em nossa memória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque muitas vezes, irmãos, a palavra ela é lida em nosso meio, mas por falta de atenção, nós não conseguimos guardar a palavra. Mas por falta de atenção, nós não conseguimos, aleluia, absorver a palavra em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor, Ele quer que nós venhamos estar atentos à sua palavra, irmãos. O Senhor, Ele quer que nós venhamos estar atentos àquilo que Ele está falando com a sua igreja. Porque o Senhor, Ele não quer que nós sejamos somente ouvintes da palavra, não, irmãos. O Senhor, Ele quer que nós sejamos praticantes da palavra. Mas para nós sermos praticantes da palavra do Senhor, é necessário que nós venhamos estar guardando a palavra em nosso coração. E para nós guardarmos a palavra em nosso coração, é necessário que nós venhamos estar guardando ela em nossa mente. Porque, aleluia, primeiramente, irmãos, temos que estudar a palavra para ela fixar em nossa mente e nós possamos guardar em nosso coração, irmãos. Louvado seja Deus. Temos que estar praticando essa palavra, usando ela no nosso dia a dia, para que ela seja verdadeiramente o nosso manual, aleluia, a nossa bússola, aquilo que, aleluia, verdadeiramente nos orienta para tomarmos decisões, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, as decisões assertivas, irmãos, diante do Senhor e diante dos homens. Louvado seja Deus. Deus, Ele tem nos chamado, irmãos, a atenção, para que possamos estar, aleluia, a cada dia, buscando ter uma intimidade maior com o Senhor. E para termos uma intimidade maior com o Senhor, é necessário que nós tenhamos o melhor conhecimento do Senhor, irmãos. É necessário que nós venhamos conhecer mais a Ele. Né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como é que nós vamos, aleluia, nos abrir para uma pessoa que nós não temos intimidade? Como é que nós vamos, aleluia, contar os nossos segredos para uma pessoa que nós não temos intimidade? Como é que nós vamos contar aquilo que está no nosso íntimo? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se nós não temos intimidade com essa pessoa. Não é assim, irmãos? Nós só contamos, aleluia, as nossas intimidades para quem nós temos intimidade. Louvado seja Deus. Quanto mais próximo da pessoa, mais nós nos abrimos com ela. Quanto mais próximo da pessoa, aleluia, mais nós amamos a ela. Aleluia. Quanto mais próximo da pessoa, mais nós entendemos aquela pessoa, irmãos.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor, Ele quer nos revelar os seus segredos, irmãos. O Senhor, Ele quer revelar para o seu povo os segredos que Ele tem, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, guardado para aqueles que o amam, guardado para aqueles que temem a Ele, guardado para aqueles que querem verdadeiramente, aleluia, se comunicar com o Senhor em intimidade, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui no livro de Tiago, aleluia, capítulo 5, aleluia, ele inicia, aleluia, a palavra falando a respeito de riqueza, falando a respeito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de pessoas ricas. Mas, aleluia, o apóstolo, ele não está aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, condenando os ricos, não. Mas ele está condenando a riqueza que é conseguida, aleluia, por meios ilícitos, irmãos. Ele está condenando aqui, aleluia, a riqueza que é adquirida, aleluia, com sangue, aleluia, dos justos, com sangue de pessoas inocentes, com sangue de pessoas, aleluia, que não, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se levantam contra eles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. São pessoas que estão ali debaixo de um jugo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas que, aleluia, respeitam aquele que está sobre ele, irmãos. Que está lhe dando o seu melhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas que, aleluia, está ali aflito, que está ali, aleluia, desejando algo a mais, mas, aleluia, está sendo tirado dele o direito que é dele, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, condenação para essas pessoas. Tem condenação para aqueles que agem, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, fora da palavra do Senhor, fora dos propósitos do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele nos chama para viver uma vida justa e digna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quer nós vivamos como servos, quer nós vivamos como senhores. O Senhor, Ele quer que nós vivamos, aleluia, em conformidade à sua palavra, vivendo em justiça, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele aponta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, para o ouro e para a prata, aleluia, aquele aponta para as vestes. Ele está apontando aqui para coisas materiais, a qual homens vêm buscando para guardar para os últimos dias, como se, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a vinda do Senhor não fosse real, irmãos. Muitas pessoas têm vivido dessa forma, como se o Senhor Jesus nunca fosse voltar. Como se, aleluia, os bens materiais fossem trazer a salvação para a sua alma. Como se ele pudesse comprar um lugar melhor, aleluia, quando ele vier a morrer, irmãos. Muitas pessoas têm vivido dessa forma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é por isso que, aleluia, o apóstolo Tiago, ele vem chamando a atenção, aleluia, dos irmãos. Porque aqui ele não está falando com pessoas, irmãos, que não servem ao Senhor, não. Aqui ele está falando com pessoas que são crentes, com pessoas que conhecem a palavra, com pessoas que já ouviram falar do Senhor e que conhecem os mandamentos do Senhor, irmãos. Então Tiago aqui ele está falando com a igreja. O apóstolo Tiago aqui está falando com a igreja. Nós bem sabemos que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a igreja ela necessita, aleluia, de dinheiro para poder se manter. Aleluia, até para fazermos uma obra missionária é necessário que haja, aleluia, dinheiro, irmãos. Para poder mantermos os irmãos fazendo obras missionárias é necessário que haja, louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma boa administração, aleluia, daquilo que entra na igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Daquilo que passa em nossas mãos, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, Ele nos chama a atenção, irmãos, para que, aleluia, nós venhamos estar agindo a cada dia com honestidade, diante de Deus e diante dos homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui no versículo 7, aleluia, Tiago ele vai dizer: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência,
até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também, aleluia, pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já está a próxima vinda do Senhor. Glória a Deus. Muitas das vezes nós somos impacientes. Muitas das vezes nós não sabemos esperar, aleluia, o tempo de Deus para mim e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aqui, aleluia, o apóstolo ele nos chama a atenção, aleluia, ele manda que nós venhamos reparar como é que o lavrador ele age, irmãos. Como é que, aleluia, aquele que vive no campo ele age. Ele está ali, ele prepara a terra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que depois ele possa jogar a semente. E tudo isso é um processo, irmãos. Tudo isso, aleluia, requer trabalho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Desde a preparação da terra até a colheita do fruto, é necessário que haja trabalho, irmãos. Então, nesse meio tempo, aleluia, em que a semente é lançada na terra, aleluia, que a flor começa a germinar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é necessário que haja cuidados para que ela venha crescer saudável, irmãos. Então o apóstolo está nos chamando a atenção, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que na nossa vida espiritual é assim, irmãos. Ele aqui não está falando simplesmente, aleluia, de algo físico, não, irmãos. Ele está falando de algo espiritual para mim e para a sua vida. Ele está nos chamando a atenção. Ele está querendo abrir a nossa mente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, acerca da paciência, irmãos. Glória a Jesus. É necessário nós termos paciência para esperar o tempo de Deus na nossa vida, irmãos. É necessário nós termos paciência para esperarmos a promessa de Deus se cumprir na minha e na sua vida, irmãos. Sabe por quê? Porque tem pessoas que recebem uma promessa hoje e já quer que essa promessa amanhã se cumpra, irmão. É Deus, é assim mesmo, Senhor. E não é assim, irmão. Não é no meu e não é no seu tempo, mas é no tempo de Deus. É Deus que dá o crescimento. É Deus que faz com que, aleluia, a semente ela venha germinar, irmãos. É Deus que faz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, cai chuva sobre a terra no tempo certo, irmãos, para que, aleluia, aquela planta ela venha crescer e venha dar fruto, irmãos. É Deus que faz tudo na minha e na sua vida, irmãos. Mas nós andamos tão ansiosos, nós andamos tão preocupados, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com aquilo que nós temos que fazer, aleluia, com aquilo que nós, aleluia, deixamos de fazer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós esquecemos que somos dependentes do Senhor, irmãos. Aleluia! De que tudo quanto nós fazemos tem que ser direcionado pelo nosso Deus. É Deus, glória a Deus. De que há um tempo para todas as coisas em nossas vidas, irmãos. A palavra nos diz isso. Há um tempo determinado por Deus, abaixo do céu, para que tudo venha a se cumprir, irmãos. Há um tempo determinado por Deus. E quem sou eu? Quem é você? Criatura, para contender com o nosso Criador, irmãos. Porque uma das coisas que mais nós fazemos é isso, contender contra o Senhor, irmãos. Mesmo sem perceber, nós fazemos isso. Porque em nossas orações, muitas das vezes nós questionamos a Deus por que está demorando tanto a acontecer isso em minha vida, Senhor. Por que está demorando tanto a acontecer na minha família, Senhor. Eu vejo pessoas que chegaram na sua presença depois de mim, Senhor. E as coisas acontecem com tanta facilidade. Parece que é tão simples na vida do outro, mas na minha é tão difícil. Nós questionamos muito o Senhor, irmãos. Mas o Senhor não nos chama para ser questionadores. O Senhor não nos chama, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para ser murmuradores, irmãos. Porque nisso o Senhor ele não opera, irmãos. Na minha e na sua murmuração, o Senhor ele não opera, irmãos.
A minha e a sua murmuração, aleluia, causa um bloqueio no reino espiritual, irmãos, que faz com que as bênçãos do Senhor, ela venha a ser retardada na minha e na sua vida, irmãos. E isso que eu estou falando com vocês, irmãos, isso que eu estou falando com a igreja nessa noite, aleluia, o Senhor ele vem cortando também no meu coração aqui, irmãos. Não pense vocês que, aleluia, a palavra está sendo direcionada somente para os irmãos. Não, é para mim também, irmãos. É para toda a igreja. O Senhor está falando com todo o seu povo e tem nos chamado ao conserto. O Senhor tem nos despertado, irmãos, para estarmos, aleluia, buscando mais intimidade com Ele, irmãos. Para estar nos arrependendo dos nossos questionamentos para com Ele. O Senhor tem nos chamado a confiar mais nele, irmãos. É isso que tem faltado em nosso meio, irmãos, para que nós possamos ver a manifestação do poder de Deus na minha e na sua vida, e através de mim e de vocês, irmãos. Glória a Deus. O Senhor tem nos chamado, irmãos. O Senhor ele tem procurado verdadeiros adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em espírito Aleluia! E em verdade, irmãos. Quando as coisas parecem que está tudo bem, parece que nós temos uma facilidade de louvar ao Senhor. É assim mesmo. Mas quando as coisas começam a ficar difíceis, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós temos a tendência a nos esquecer da grandeza do nosso Deus, irmão. E isso é um fato, irmão. Nós muitas vezes olhamos para o irmão está passando por uma luta, e nós vemos o irmão desanimando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aleluia, uma das primeiras coisas que nós fazemos é começar a ter aquele olhar de julgamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esquecemos, irmãos, que aleluia, temos que ajudar um ao outro. Oh glória! Oh glória! Ah, irmãos, mas o que é que eu vou fazer para poder ajudar o meu irmão? Se ele está passando na prova lá, se eu meter a minha mão, aleluia, o Senhor pode trazer a prova para a minha vida. Mas, aleluia, irmãos, a palavra ela nos orienta a orar um pelos outros. É a palavra que está dizendo para nós orarmos um pelos outros. Aleluia! Aleluia! Quando for para você não orar pelo seu irmão, quando for para mim não orar pelo meu irmão, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos alertar, ele vai nos orientar, ele vai nos mostrar quando é o momento certo de parar, irmão. Mas o Senhor ele nos chama para ser intercessores, irmãos. Para ser intercessores. É o primeiro ministério que nós adquirimos do Senhor quando nós aceitamos a Jesus como Senhor de nossas vidas. É ser intercessores, porque aí nós vamos passar a interceder pela nossa casa, aí nós vamos passar a interceder pela nossa família, pelas nossas vidas, por aqueles que estão próximos e longe de nós, pelo nosso ministério, sendo intercessores. Todo mundo que é intercessor tem intimidade com Deus. Todo mundo que é intercessor tem intimidade com Deus, irmãos. Porque Deus ele ama aqueles que oram não somente por suas vidas, mas que também ora pela vida dos seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O versículo 9, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tiago ele traz aqui, irmãos, não vos queixeis um contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse não vos queixeis aqui, irmãos, está falando justamente de julgamento, irmãos, de apontamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que muitas vezes nós vemos no nosso meio cristão, irmãos.
dentro da igreja, acontecendo isso. Pessoas apontando o erro do outro. Pessoas apontando aquilo que ela poderia fazer melhor. Ah, se fosse eu, não faria daquele jeito. Se fosse eu já faria diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ó, irmãos. Ó. Temos que aprender a nos colocar no lugar do nosso irmão. Sabe por quê? Eu vou ler aqui com os irmãos aqui, ó. No livro de Gênesis, capítulo 3. A partir do versículo 11, olha o que a Bíblia diz. E disse Deus: quem te mostrou que está nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Está vendo aqui, irmãos? A transferência de culpa. A transferência de culpa, irmãos. Ó, vem desde lá do início, ó, do mundo, ó, a transferência de culpa, irmãos. Sabe qual é o meu e o seu problema, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É que nós não conseguimos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, segurar a barra, irmãos. É assim mesmo. É mais fácil nós colocarmos a culpa das nossas frustrações no outro, de que nós assumirmos, irmãos, os nossos erros. É Deus. De que nós assumirmos as nossas responsabilidades, irmãos. É mais fácil nós colocarmos sobre o outro a carga que é minha e de que é sua, de que nós assumirmos as nossas cargas, irmãos. É tão simples apontar para o irmão e dizer: não, o irmão poderia fazer assim, assim, se fosse eu. É por aí, Deus. É forte. Mas quando a gente passa pela situação, irmãos, é diferente. A gente vê isso no nosso dia a dia. A gente vê isso no nosso dia a dia, né? No trabalho, como é quem já trabalhou de carteira assinada sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Chega na empresa, né? Cada um muitas vezes tem uma função diferente, né? Aí, aleluia, aquele que está fazendo a função de varrer, já fica olhando para aquele que está fazendo aquela função de operador, né? Vamos dizer assim. Aí começa a dizer: ah, lá é preguiçoso. Ah, aí o que está lá também na máquina fala: opa lá, velho. Aquele cara como está varrendo, opa ali, que macete. É assim mesmo. Não é assim, irmãos? Mas quando um se coloca no lugar do outro é diferente, irmão. É Deus. Porque cada um vai ver a dificuldade que o outro passa na sua função. É Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E não é diferente no nosso meio aqui não, irmãos. Não é diferente dentro da igreja. Não é diferente no meio espiritual, irmãos. Ó, temos que estar ligados, irmãos. Temos que estar ligados. Temos que parar de transferir a nossa culpa para o outro, irmãos. Temos que parar de dizer que, aleluia, ah, se eu estou fazendo isso é porque o irmão fez isso. Ah, se eu estou fazendo isso é porque... Não, irmãos. Se nós estamos fazendo para Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não importa o que é que o irmão está fazendo. Não importa. Porque, aleluia, é nós que temos a nossa intimidade com o Senhor. O Senhor tem uma intimidade diferente, particular com cada um de nós, irmãos. É assim mesmo, Deus. Aleluia. Então não importa. Se o meu irmão não quer dar o melhor dele para Deus, eu também não vou ficar julgando, condenando ele não, irmão. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que o trigo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele cresce junto com o joio, irmãos. Mas naquele grande dia, quem vai fazer a separação é o Senhor. Então, por que nós ficamos tão preocupados com aquilo que o nosso irmão está fazendo ou deixando de fazer, irmãos?
A nossa preocupação tem que ser em trazer uma orientação, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, direcionada por Deus, aleluia, pela palavra do Senhor, para que o nosso irmão venha se despertar, irmãos. Se nós estamos vendo o erro dos nossos irmãos, louvado seja Deus, é em amor, irmãos. Só precisa isso. Use o amor de Deus, peça sabedoria a Deus, irmãos. Porque a palavra nos diz que aquele que pede a Ele sabedoria, Ele dá, irmãos. Ele dá liberalmente e não lança em rosto. Glória a Deus. Ele não lança em rosto não, irmão. Mas aquele que não tem, é melhor se calar. Porque, aleluia, lá no livro de Provérbios, a palavra do Senhor vai nos dizer que até o tolo, quando se cala, ele se passa por sábio, irmãos. Então nós temos que entender que o que Deus tem comigo e com você, aleluia, é diferente. Que quem tem que dar o melhor para Deus somos nós. É eu, é você que tem que dar o melhor para Ele, para que o nome dEle seja glorificado através de mim e de você. Aí o irmão que não quer nada, o irmão que não quer nada com Deus, o irmão que não quer nada com o reino espiritual, que não quer buscar ter uma intimidade com Deus, que não quer dar o melhor dele para que o nome do Senhor seja glorificado, deixa lá, irmãos. O juiz está à porta. O juiz não é eu. O juiz não é os irmãos. O juiz é o Senhor. O juiz, é o Senhor. Vamos ler aqui Mateus, irmãos. Mateus, capítulo 7. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mateus, capítulo 7. Os irmãos já conhecem essa palavra. Glória a seja Deus. o nome do Senhor. Mas o Senhor trouxe ao meu coração essa palavra dentro dessa mensagem. Vou ler, irmãos, a partir do versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu o largueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o largueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás tirar o largueiro do olho do teu irmão. Aqui no versículo 6, que me chama a atenção, irmãos. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se, os despedacem. Veja que Jesus, ele traz os primeiros versículos para que a gente não venha julgar. Como assim, irmãos? Jesus, ele não está falando de julgar a obra. Não. Jesus, ele está falando de não condenar o seu irmão, de não condenar aquilo que o seu irmão está fazendo, aquilo que o seu irmão está deixando de fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no versículo 6, parece que Jesus está mandando a gente julgar. Repare, são 5 versículos falando para a gente tomar cuidado com as nossas ações, vigiar, ver primeiro, corrigir primeiro o nosso erro, para depois corrigir o erro do nosso irmão. Louvado seja Deus. Mas no versículo 6, é como se Jesus estivesse dizendo assim: mas vocês têm que julgar. Quem são os cães? Quem são os porcos aqui? A quem Jesus está se referindo? Será que é aquele bichinho de estimação que a gente tem dentro de casa, irmãos? Será que é aquele cachorrinho? Será que é aquele porco que tem nas criações? Não, irmãos. Aqui Jesus está se referindo a pessoas, irmãos. Pessoas no mundo espiritual, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não querem fazer a sua vontade, irmãos. Pessoas que querem fazer a obra do Senhor relaxadamente, de qualquer forma.
Pessoas que não querem dar ouvido à palavra verdadeira e genuína do Senhor. O Senhor, Ele fala para nós, aleluia, não ficar nos desgastando com essas pessoas, irmãos. Não se preocupe não, irmãos. O Senhor não quer que a gente fique se desgastando com essas pessoas não, porque quem vai tratar com essas pessoas é o Senhor. Se o seu irmão não quer compromisso com Deus, não quer não, ore por ele. Mas se ele não se arrepender, irmãos, quem vai tratar dele é o Senhor. Quem vai tratar dele é o Senhor. Porque são porcos, são cães, que não sabem dar valor à palavra do Senhor, irmãos. Essa palavra é dura de ouvir, irmãos. Pense numa palavra dura de se ouvir e de se falar, irmãos. Aleluia, é triste quando, aleluia, a igreja, é necessário que a igreja escute essa palavra, irmãos. É triste saber que no nosso meio, irmãos, oh Jesus, tem pessoas desse jeito, irmãos. Pessoas que, aleluia, recebem a repreensão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas não aceitam, irmãos. Pessoas que estão ali no erro, estão cometendo erro, chega o irmão para poder alertar, irmãos, e a pessoa não quer se arrepender. São porcos. Não lance a pérola para eles não, irmãos. São cães, irmãos, que vai voltar e vai te devorar, irmãos. É por isso que nós passamos por tantas coisas, irmãos. É por isso que nós passamos por tantas lutas dentro da igreja, irmãos. Porque no meio do povo de Deus, há um povo que quer dar trabalho, irmãos. Há um povo que não quer conserto com o Senhor, irmão. Há um povo que, aleluia, quando é corrigido, quer ferir o outro, irmão. Aleluia. É triste, mas é uma verdade que está acontecendo no meio das igrejas, que está acontecendo no meio do povo de Deus, irmãos. Ó, temos que despertar, irmãos. Temos que despertar. O Senhor está nos chamando ao despertamento espiritual. Se os irmãos estavam aqui na sexta-feira, aqui o que a pregadora estava falando aqui, irmãos. O Senhor tem buscado pessoas para ter intimidade com Ele, irmãos. As pessoas têm se escondido do Senhor, não querem mais buscar ter intimidade com o Senhor, irmãos. Aleluia. Versículo 10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eu estava meditando nessa palavra, irmãos, e o Espírito Santo me trouxe, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, sobre, aleluia, Ezequiel. Vamos ler Ezequiel aqui, irmãos, rapidinho, eu vou encerrar já, só para nós entendermos, aleluia, o que o Senhor está querendo falar com a igreja nessa noite. Eu vou ler para ganharmos tempo. Ezequiel capítulo 2. Aleluia. Não vou ler todo não, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler a partir do versículo 1 aqui. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava, e disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia, e os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhe dirás assim: assim diz o Senhor Jeová, e eles que ouçam, que deixem de ouvir,
porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, filho do homem, não os temais, nem temais as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habite com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebeldes. Mas tu dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, aleluia, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o que Deus ele tem comigo e com você é diferente, irmãos, do que Deus ele tem com o nosso irmão. Temos que saber, temos que entender a cada dia. E se nós entendermos isso, irmão, nós vamos ver a manifestação de Deus em nosso meio. Nós vamos parar mais de ficar olhando, ó, de lado, ó, para o nosso irmão, ó. Vamos começar a olhar mais de frente, ver as necessidades um do outro, orar um pelos outros, porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os profetas sofreram, irmãos. Os profetas que foram enviados, aleluia, para trazer a palavra do Senhor, sofreram. Então, quando nós trouxermos a palavra da verdade para o nosso irmão, e o nosso irmão muitas vezes não aceitar, irmãos, ó, vamos nos consolar com a palavra, porque a palavra diz que os profetas também, que foram enviados para levar a palavra de Deus, sofreram. E nós temos que trazer o exemplo dele para nossas vidas. Nós vamos sofrer muitas vezes, vamos padecer muitas vezes, aleluia, mas é por amor ao nome de Jesus, irmãos. É necessário que nós venhamos continuar falando a palavra da verdade, pregando a palavra da verdade, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Quem tem ouvidos, ouça, porque o Espírito diz: louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Tiago, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele trouxe um despertamento para nossas vidas, irmãos. Que nós possamos estar observando a palavra do Senhor a cada dia em nossas vidas. Que nós possamos entender, que, aleluia, quando nós estivermos contentes, louvemos ao Senhor. Quando nós estivermos aflitos, oremos ao Senhor. Quando estivermos doentes, vamos procurar pelos homens de Deus para orar por nossas vidas, irmão. Ó, irmãos, tem doenças que vêm na nossa vida que são doenças espirituais, irmão. Com a oração da fé, nós somos sarados. Tem doença, claro, que vem no nosso corpo que é necessário a gente buscar um médico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas tem doenças que são espirituais, a qual o inimigo vem tentando nos paralisar. A qual muitas das vezes, por conta de algum pecado que nós cometemos, o Senhor permitiu vir uma enfermidade sobre nossas vidas. Porque muitas pessoas falam: o Senhor ele não fere não. Não fere não, é? Tiago está falando a palavra aqui. Se a pessoa estiver doente, chama um presbítero para orar pela sua vida. E se ele tiver cometido algum pecado, o seu pecado será perdoado. Então, aquela pessoa ficou enferma por causa de um pecado que ela cometeu. Tem pecado, tem enfermidade que vem por conta de pecado, e tem outras que vêm porque é prova do Senhor, porque o Senhor permitiu, porque nós somos seres humanos, e a Bíblia diz que aquilo que sucede ao ímpio sucede ao justo também. Então temos que ter discernimento espiritual, irmão. Discernimento espiritual.
Vamos guardar o nosso coração no Senhor, pedir paciência ao Senhor a cada dia em nossas vidas. E não pense a você que será fácil não, porque quanto mais nós pedimos paciência ao Senhor, o Senhor ele envia provas para poder exercitar a nossa paciência, irmão. Mas temos que ter paciência para suportar até aquele grande dia, a vinda do Senhor, para poder alcançarmos a coroa da vida, aleluia, dando glória ao Senhor, dando glória ao Senhor, amém, irmão? Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus, que o Senhor Jesus continue abençoando a vida dos irmãos, que possamos estar cada dia nos despertando. Irmãos, continue orando pela minha vida, irmão. Porque eu também sou carente da oração dos irmãos. Quando os irmãos se lembraram, irmão Moisés, ore, irmão, por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Para que o Senhor venha estar, aleluia, derramando, aleluia, um avivamento sobre minha vida também. Aleluia, trazendo assim um renovo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque nós passamos por lutas, irmão. Passamos por luta. Todos nós passamos por lutas. É Deus. Quem é aqui que não passa por luta? Se não passar por luta, tem alguma coisa estranha, irmãos. Tem alguma coisa estranha. Não vamos ficar o tempo todo passando por luta, irmãos. Que nós não somos também, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, filho do diabo não, irmãos. Somos filhos do Deus Altíssimo. Mas tem momentos em nossas vidas que, aleluia, nós somos provados pelo Senhor, e tem momentos em nossa vida que nós somos tentados pelo inimigo. Então temos que vigiar. Amém, irmãos? Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.